Antes, contrário à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar o roubo das aposentadorias, integrantes da base governista mudaram de ideia e pretendem fazer acenos à investigação. Contudo, para de fato colocar a sua digital nessa comissão, deputados e senadores de partidos como PT, PSB e PDT defendem que a relatoria do colegiado fique com alguém que seja integrante da base governista. Na visão de integrantes da base governista, a instalação da CPMI tende a ser inevitável, principalmente se os parlamentares bolsonaristas acionarem o Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União, a instalar a investigação. Esse expediente foi utilizado por aliados de Lula na época da CPI da Covid. E quem falou sobre essa possibilidade foi justamente o líder do PT no Senado na sessão de ontem da Casa, em que se debateu o roubo das aposentadorias e pensões. Vamos ouvi-lo. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a nossa finalidade. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo o gosto e todo o desejo de fazer justiça, porque foi neste governo que nós colocamos para o público, em todas as matérias, só foi possível por conta deste governo respeitar a lei de transparência, a lei de acesso à informação. Tá certo? Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso partido, se mudar o fato determinado desta CPI, para não ser uma CPI, para fazer palanque político de um lado, mas sem nenhuma intenção de restabelecer, para restabelecer o direito dos aposentados de terem de volta aquilo que lhe foi tirado indevidamente e para a gente colocar na cadeia e para a gente punir quem de fato tirou dinheiro dos aposentados. Portanto, o PT vai assinar sim essa CPI e nós vamos investigar, olhando na linha do tempo todos os fatos e todas as pessoas, como fizemos na CPI da Covid, como fizemos na CPI do 8 de janeiro. O senador Sérgio Moro, que teve um forte embate contra o ministro da Previdência, Volney Queiroz, fez uma avaliação da sessão. Vamos ver. Olha, o ministro deixou de explicar muita coisa. A principal, a omissão do governo Lula em relação a esse roubo dos aposentados e pensionistas. Esse roubo teve uma escalada em 2023, os descontos subiram para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Veja que em 2024 chegou ao recorde de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E o Ministério da Previdência foi alertado expressamente em junho de 2023 dessas fraudes. Não fez nada, inclusive o próprio ministro estava lá. E não fez nada. Esse tema foi retomado somente um ano depois. E veja, somente agora, com a deflagração da operação da Polícia Federal e da CGU, é que suspenderam os descontos. Então, não existia ministro da Previdência, não existia secretário executivo da Presidência. Eles tentam jogar a responsabilidade para o governo anterior. Não é isso que a gente tem que discutir aqui. A gente tem que discutir quem cometeu esses crimes tem que ser punido. Agora, é inegável que durante o governo Lula, esse esquema criminoso correu praticamente sem obstáculos. Aliás, é durante esse governo que há indícios de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS. E a pergunta que fica é, por qual motivo o governo vai apoiar a CPMI agora? E quem conta pra gente é o Wilson Lima no quadro Bastidores do Meio-Dia.
Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista e também no canal BMC News. Boa tarde para você também, meu amigo Rodolfo. Seguinte, o governo resolveu apoiar a CPMI porque percebeu o óbvio. Estava ficando feio para o PT não endossar essa investigação. E o PT sabe que assim que o caso fosse parar no Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente a CPMI, melhor dizendo, que ela é mista, ela ia sair do papel de um jeito ou de outro. Então, é como dizem por aí, né? Como diz aquele ditado popular, né? Se tá no inferno, abraça o capeta. Então, foi essa mais ou menos o princípio aí da bancada do PT. Mas o que acontece? Agora, o PT já mudou de estratégia. Eu até, inclusive, falei nessa semana que tinha aquela briga de WhatsApp, né, no grupo do PT, se vai apoiar, se não vai apoiar. Agora, com essa manifestação do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, e também a manifestação de outros líderes do partido nessa sessão e também aqui nos corredores, tanto da Câmara quanto do Senado, a visão do partido é a seguinte: olha, agora vamos apoiar essa CPMI, né? Como disse o Rogério Carvalho, vamos tentar trazer um pouco para o centro, para tentar tirar um pouco o foco dos sindicatos. Isso é importante, o PT vai tentar ao máximo tirar o foco das investigações dos sindicatos, para poder, porque né, nós sabemos aí da relação histórica do partido com essas entidades. E tem mais outra informação interessante. O PT, a bancada governista, quer tentar emplacar o relator da CPMI. Um nome que se fala, Tabata Amaral, do PSB, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo. Não contou com o apoio do Lula, porque o apoio do Lula foi para o Boulos, mas é considerado aí um nome mais ponderado. Uma outra possibilidade é a Fabiano Contarato, senador do PT. O Fabiano Contarato, inclusive foi ontem, o nosso colega o Guilherme Hess, que registrou aqui no site, é que o Contarato foi o primeiro petista a assinar oficialmente o pedido de CPMI. O Contarato, apesar de ser petista, ele tem uma postura bem neutra, digamos assim, em relação aos colegas, né, bolsonaristas. Então, o PT agora vai brigar muito por essa relatoria. Aí você me pergunta, Wilson, mas por que pode ser senador, pode ser deputado? Como é uma CPMI mista, então como é que o jogo está sendo jogado? A tendência é que a presidência do colegiado ela fique nas mãos dos autores da CPMI, ou seja, ou na mão da Damares Alves ou da Coronel Fernanda. Os governistas querem que a presidência fique na mão da Damares. Por quê? Porque eles enxergam a Damares como um parlamentar mais light. Isso em comparação à Coronel Fernanda, que ela é bolsonarista raiz, ela é bem incisiva nos seus posicionamentos. Com isso, a relatoria ficaria a cargo de um deputado. E aí a indicação vem da Câmara. Então, assim, por isso que o nome da Tabata Amaral acaba sendo um nome importante, bem ventilado nesse momento. E aí, com esse jogo de cartas marcadas, você pode ter uma investigação endossada com as bênçãos do Davi Alcolumbre. O jogo está sendo jogado. E a tendência, a gente vai ter uma ideia, essa investigação vai sair ou não no papel, agora no final de maio. Tem sessão do Congresso marcada ali para o dia 27, preciso dar uma checada nesse número, é 25, 27, dia 27 de maio. E aí a tendência é que o relatório o pedido de instalação da CPMI seja de fato lido no dia 27 de maio. E aí, meu amigo, que comecem os jogos. Pois é. Rodolfo Borges, muito boa tarde. Qual a sua avaliação sobre essa, entre aspas, capitulação do governo à realidade? Boa tarde a todos. É o que a gente vinha falando aqui já, né, Inácio Wilson? Os governistas eles tinham duas opções. Ou continuar lutando contra a instalação dessa CPI e dar à oposição o discurso de que eles tinham alguma culpa no cartório, ou concordar com a instalação da CPMI e aí sim disputar não só a narrativa ali dentro, como as posições de comando. Então tá aí, a relatoria, a gente também falou isso, relatoria ou presidência, duas posições os governistas vão tentar pegar para tentar controlar o desenrolar da CPMI. E esse desenrolar, a gente já teve um gosto de como é que deve ser essa CPI, se de fato vier a ser instalada,
nessa audiência pública em que foi ouvido o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, porque, e até escrevi uma análise, tem uma análise sobre isso lá no Antagonista, que os senadores eles disputaram uma espécie de preliminar da CPMI do roubo dos aposentados. Porque quando questionado pelo Sérgio Moro, o ministro Volney disse, olha, mas teve uma denúncia que ocorreu durante o governo Bolsonaro e o senhor era ministro da Justiça porque não fez nada. Aí o Moro ficou meio sem saber o que dizer, porque ele falou, olha, não fiquei sabendo dessa denúncia. E aí, alguns minutos depois, o próprio Moro foi informado pela equipe dele de que ele já tinha deixado o governo Bolsonaro quando a denúncia foi feita. Mas isso não impediu o ministro de apontar o dedo para ele, assim como não impediu o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, de também apontar o dedo para o governo Jair Bolsonaro, o líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, também apontar o dedo, o líder do PT no Senado também apontar o dedo, todos apontaram o dedo para o governo do Jair Bolsonaro. E esse vai ser o tom dessa CPMI se ela vier a ser instalada.